Você já acordou no meio da noite com uma inquietação que não consegue nomear? Não é ansiedade comum, não é só cansaço do dia a dia. É algo mais profundo, mais sério, uma sensação de que você não se encaixa mais no lugar onde está. As pessoas ao seu redor seguem as mesmas, os ambientes são conhecidos, mas você mudou. E essa diferença está se tornando um peso cada vez mais difícil de carregar. Se isso toca o seu coração agora, escute com atenção, porque o que você vai receber nos próximos minutos pode transformar completamente a maneira como você enxerga tudo que tem vivido. Você não está perdido, você está sendo reposicionado. E existe um abismo entre essas duas realidades. Fique comigo até o final, porque vou revelar os sinais claros de que Deus está te realocando. O motivo pelo qual as lutas recentes se intensificaram justamente agora. E o que você precisa fazer para não perder o momento da maior bênção da sua jornada. Esse desencaixe que ninguém conseguiu explicar para você. Talvez você já tenha ouvido ou dito que se sente fora do lugar. Mas poucos compreendem o peso espiritual por trás dessa expressão. Pense numa cena tão brasileira, uma família que mora num apartamento pequeno no centro do Rio de Janeiro. Quando chegaram, era perfeito, cabia tudo, era aconchegante, era lar. Mas os filhos cresceram, a vida se expandiu, os sonhos aumentaram. E de repente, aquele mesmo espaço que um dia abraçou a todos, começou a apertar. As paredes não mudaram, o apartamento não encolheu, mas as pessoas dentro dele cresceram além daquela estrutura. É exatamente isso que ocorre com você no plano espiritual. Você cresceu, sua frequência se elevou, seu nível de fé, de discernimento, de propósito, tudo se expandiu. E o ambiente onde você está simplesmente não suporta mais a versão de quem você se tornou. Esse desencaixe que você sente não é fraqueza, não é ingratidão, não é rebeldia contra o que Deus colocou na sua vida. É o sinal mais claro de que você ultrapassou os limites do lugar atual e que um novo espaço está sendo preparado especialmente. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado para a nova versão de você. A psicologia chama isso de dissonância cognitiva e emocional, quando o externo conflita com o interno, mas a espiritualidade vai além. O que você vive não é só psicológico, é um reposicionamento divino em movimento. E o mais poderoso, esse sentimento não surgiu do nada. Foi se construindo devagar, como a maré que sobe sem que você perceba, até que você se vê precisando nadar. Cada mês, com essa sensação crescendo, foi Deus aumentando o volume do chamado, porque Ele sabe que temos tendência a ignorar os sussurros. Então, às vezes, Ele precisa falar mais alto. Os sinais de que você está sendo movido para outro lugar. Preciso ser direto agora. Existem sinais específicos que mostram que Deus está te tirando de onde você está para te colocar num lugar muito maior. Você vai reconhecer cada um, porque provavelmente vive ao menos 3 ou 4 ao mesmo tempo. O primeiro sinal é o esgotamento de relacionamentos que antes te sustentavam.
Pessoas que eram sua referência, seu grupo, seu círculo, de repente parecem distantes. As conversas perderam profundidade. Você tenta se conectar, mas há um vidro invisível entre vocês. Isso não é ingratidão, é separação estratégica. Deus está removendo vínculos que não têm capacidade de acompanhar você no próximo nível. O segundo sinal é a oração que pesa. Você ora e sente o teto baixo. As palavras parecem bater e voltar. Há uma opressão espiritual, como se algo bloqueasse sua comunicação com o céu naquele ambiente. E a verdade, que poucos captam, essa resistência não é falta de fé sua. É a atmosfera do lugar reagindo à sua frequência elevada. A oração pesa porque você ora de dentro de um espaço que já não ressoa com quem você é. O terceiro sinal são portas que se fecham sem explicação. Você tenta um emprego, não vai. Tenta um projeto, não prospera. Tenta uma parceria, desaparece. E você se pergunta, o que há de errado comigo? Mas e se eu te disser que essas portas foram fechadas por anjos? Que cada não foi um redirecionamento celestial te protegendo de um destino menor do que Deus reservou para você? O quarto sinal é a intensificação dos ataques justamente quando você começa a sentir o chamado para se mover. Dificuldades financeiras surgem do nada. Conflitos aparecem. A pressão aumenta de todos os lados. Isso não é coincidência. É guerra espiritual. E ela tem um motivo muito específico que explicarei adiante. O quinto sinal é o sonho que não sai da sua cabeça. Uma visão, uma imagem, uma certeza que volta sempre de um lugar diferente, uma vida diferente, uma versão sua que ainda não se manifestou, mas parece mais real que tudo ao redor. Esse sonho não é fuga da realidade, é profecia. O sexto sinal, e o mais sutil, é a perda do sabor pelas coisas que antes te satisfaziam. Aquela série que você amava não te prende mais. Aquele passeio que te animava perdeu a graça. A comida preferida agora parece sem gosto. Esse fenômeno não é depressão clínica, embora possa se parecer. É seu espírito recusando se nutrir de fontes que não têm mais nutrição para a dimensão que você está alcançando. Como uma criança que cresceu e não suporta mais só leite, o espírito amadurecido precisa de alimento sólido e o ambiente atual não oferece mais isso. A teologia do lugar. A maioria lê a Bíblia de forma linear, mas quando você enxerga o mapa espiritual das Escrituras, percebe que Deus tem uma relação profunda e estratégica com o conceito de lugar. Pense em Abraão, estabelecido, com família, raízes, segurança. E Deus vem com uma instrução que parecia absurda. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Não era castigo, era promoção, era reposicionamento. A promessa não podia ser entregue onde Abraão estava. Estava depositada num endereço específico que só seria revelado no caminhar. Pense em José, vendido pelos irmãos, escravo no Egito, preso. Cada movimento parecia um retrocesso, mas cada deslocamento era uma etapa no GPS divino. O destino de José, se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito e salvar nações, simplesmente não podia ser recebido em Canaã. Precisava do Egito, precisava do palácio. Precisava de um endereço construído ao longo de anos de formação. Pense em Ruth, moabita, estrangeira, viúva, sem razão visível para deixar sua terra e seguir a sogra para Israel. Mas foi essa mudança de lugar que a colocou no campo de Boaz. Foi o posicionamento geográfico que criou o encontro, o casamento que a inseriu na linhagem de Davi e de Jesus Cristo. O lugar importa. O endereço espiritual importa. E a Bíblia revela repetidamente que as maiores bênçãos de Deus são depositadas em locais específicos, aguardando a pessoa certa chegar. Isaías 43:19. Não é só poesia para estampar em caneca. É declaração profética.
Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura não a percebeis? A coisa nova exige um novo lugar. Você não pode receber o novo enquanto insiste em ficar no velho. E tem um detalhe nesse versículo que quase todos ignoram. Deus pergunta: porventura não a percebeis? Ele não afirma, ele provoca. Diz: a coisa nova já está acontecendo, já é visível aos olhos espirituais. Mas você está conseguindo enxergar? Ou seus olhos ainda estão fixos no que foi, no que perdeu, no que não deu certo? A incapacidade de perceber o novo muitas vezes não é falta de fé, é excesso de foco no passado. E Deus te convida a virar os olhos para a frente. Cronos e Kairos. Você não está atrasado. Preciso interromper uma mentira que talvez esteja te consumindo por dentro. A mentira de que você perdeu o tempo. No grego do Novo Testamento, há duas palavras para tempo. Cronos é o tempo cronológico. Horas, dias, anos, calendário. É o tempo que o relógio mede. É o tempo que te faz pensar: já tenho 40 anos e ainda não conquistei. Ou já faz 5 anos que oro e nada mudou. Mas existe outro tempo, Kairos. É o tempo qualitativo, o tempo perfeito, o momento de intervenção divina que não obedece ao relógio humano. Kairos é quando Deus diz agora, e esse agora não tem relação com quantas voltas o sol deu. Você não está atrasado no Cronos, você está chegando no Kairos. Pense na figueira de Marcos 11. Jesus a vê com folhas, espera frutos, não encontra e a amaldiçoa. No dia seguinte, os discípulos a encontram seca da raiz. Há uma lição poderosa. Existe um tempo para o fruto. Uma árvore com aparência de produtividade, mas sem fruto na hora certa, está fora do tempo de Deus. Mas pense também no milagre de João 11. Lázaro estava morto há 4 dias quando Jesus chegou. Do ponto de vista cronológico, Cronos, era tarde demais. Maria e Marta choravam, os discípulos confusos. Todo o calendário humano dizia: perdemos o tempo. Mas Jesus olhou e declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Porque para Deus não existe tarde demais no Kairos. Cada não que você recebeu foi proteção celestial contra uma mudança prematura. Cada porta que fechou foi um anjo bloqueando um caminho para o endereço errado. Cada espera frustrante foi uma calibração, uma preparação da sua alma para suportar o peso da bênção que vem. Se a promessa tivesse chegado antes, você a teria desperdiçado. Você ainda não tinha os vasos preparados para conter o que vinha. E Deus, em sua misericórdia, esperou. Não porque esqueceu de você, mas porque te amou demais, para te dar cedo demais o que precisava de você, maduro para receber. Conheço a história de uma mulher no interior da Bahia. Passou 11 anos orando pelo marido que deixou a família, pela recuperação financeira, pela cura de um filho. 11 anos de oração que pareciam bater no teto. Em 3 meses, as 3 situações se resolveram juntas. O filho curado, a prosperidade vinda, um novo companheiro de vida. 11 anos de Cronos, 3 meses de Kairos. O tempo de Deus não é lento, é preciso. O deserto não foi punição, foi treinamento. Há uma narrativa que o inimigo adora implantar na mente de quem está em trânsito espiritual. É a narrativa do abandono. Deus esqueceu de mim. Estou sendo punido por algo. Minhas orações não chegam. Mas quando você lê a Bíblia com olhos abertos, vê que os maiores personagens da fé passaram pelo deserto antes da terra prometida. Moisés passou 40 anos no deserto de Midian antes da sarça ardente. 40 anos. Um homem criado no palácio do faraó, educado na cultura egípcia com acesso a poder,
Parou numa terra estrangeira cuidando de ovelhas. Por fora, parecia derrota. Mas o deserto foi onde Moisés aprendeu a humildade que o tornaria apto a liderar milhões. Onde a arrogância do palácio foi queimada. Onde o homem que Deus precisava se formou. Paulo passou 3 anos na Arábia após sua conversão. 3 anos de silêncio, aprendizado, revelação. Antes de começar o ministério que escreveria 2/3 do Novo Testamento. Davi foi ungido rei quando menino, mas passou anos fugindo de Saul por cavernas, caçado como criminoso, vivendo à margem, antes de assumir o trono. E foram essas cavernas que formaram os salmos. A dor gerou os poemas. O deserto gerou a intimidade com Deus que nenhum palácio criaria. O que você atravessa agora, perdas, isolamento, sonhos parados, provações financeiras, não é punição. É o deserto, é processo de queima. Cada luta consome o que não poderia seguir com você para o próximo nível. Cada provação faz o desapego do que te manteria preso ao endereço velho. Você não sai do deserto fraco, você sai forjado. Há uma imagem que sempre me impacta. O ouro bruto, quando tirado da terra, está cheio de impurezas. Para o ourives trabalhar, ele precisa ir ao fogo. A temperatura deve ser alta o suficiente para derreter as impurezas. Não para destruir o ouro, mas para purificá-lo. E o ourives experiente sabe que o ouro está pronto quando vê seu próprio reflexo na superfície do metal. Quando Deus vê o reflexo do Filho naquele que está sendo formado, o processo de purificação chegou ao ponto certo. O fogo que você atravessa não é destruição, é refinamento. Você está se tornando espelho do céu, a guerra pelo seu novo endereço. Agora preciso falar sobre algo que poucos entendem e que explica por que as batalhas ficaram mais intensas justamente quando você começou a sentir o chamado para avançar. Não é coincidência, é estratégia inimiga. Quando você está estagnado, acomodado, sem movimento espiritual, não há urgência de ataque. O inimigo não se preocupa com quem não avança, mas quando você desperta, quando a fé se move, quando os sinais de reposicionamento aparecem, a ameaça aumenta. Porque sua realocação divina representa uma demissão em massa das forças que têm influência no território onde você está. Pense assim: forças espirituais territoriais conhecem seus padrões, conhecem seus pontos fracos, sabem que gatilho te faz recuar, que medo te paralisa, que dúvida te faz questionar a fé. Tem acesso histórico àquele ambiente. E quando você começa a sair daquele território, elas perdem esse acesso. É por isso que o ataque financeiro se intensifica justamente quando você está prestes a avançar. O inimigo tenta te convencer de que não pode pagar pela promessa, que o milagre é caro demais, que você não tem recursos para chegar onde Deus te chama. É por isso que relacionamentos conflituosos aparecem do nada. Vozes que dizem, você está se iludindo, isso não é de Deus, seja realista, você já tentou e não deu. É por isso que a saúde pode ser atacada. O cansaço aumenta, a disposição cai, o corpo diz, não aguento mais, mas eis a revelação que muda tudo. A intensidade do ataque é proporcional à grandeza do que te espera do outro lado. O inimigo não desperdiça munição, não mobiliza forças para alguém que não representa ameaça. Se a batalha ficou maior, é porque o que vem por você é grande demais para ele deixar passar sem resistência. Efésios 6:12 é claro. Não temos que lutar contra o sangue e a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Esta é uma guerra espiritual real, com territórios reais, com forças que entendem o que está em jogo, e você está vencendo, mesmo que não sinta agora. Quando a fé parece não ser suficiente, preciso abrir espaço para uma conversa que poucos líderes têm coragem de ter.
Há momentos na transição espiritual em que a fé parece secar. Não que você deixou de crer, mas a certeza que antes era quente e viva, agora está fria, distante, quase mecânica. Você continua indo à igreja, orando, lendo a palavra, mas por dentro há uma aridez que você teme confessar porque parece fraqueza, parece falta de fé, parece que vai decepcionar Deus. Preciso te dizer algo libertador. Isso tem um nome bíblico e não é pecado. João da Cruz, místico cristão do século XVI, chamou de noite escura da alma. É o período em que Deus remove as consolações emocionais da fé, os sentimentos de presença, a euforia na oração, a certeza imediata das revelações, e te convida a amá-lo, não pelo que sente, mas pelo que sabe. É o nível mais profundo de fé que existe. A fé nua, sem emoção, sem evidência sensorial, sem confirmação imediata, só a escolha de continuar. Elias chegou aí, depois da vitória espetacular no Monte Carmelo, onde desafiou centenas de profetas de Baal e chamou fogo do céu. Ele entrou em colapso. Fugiu para o deserto, sentou sob uma árvore e pediu a Deus que lhe tirasse a vida. O homem que tinha vivido o milagre mais dramático de sua geração estava em depressão profunda, querendo morrer. E o que Deus fez? Não pregou para ele. Não o repreendeu por falta de fé. Mandou um anjo com pão quentinho e água. Levanta e come, porque a jornada é longa demais para você. Deus cuidou primeiro do corpo exausto, depois falou ao espírito no sussurro suave. Não no vento forte, não no terremoto, não no fogo, no sussurro. Se você está nessa noite escura agora, Deus não está te abandonando. Está te ensinando a andar pela fé e não pelo sentimento. Está te preparando para uma dimensão de intimidade com Ele que só é possível quando você aprende a confiar sem ver, sem sentir, sem entender. E essa dimensão de fé é exatamente o que você vai precisar no novo endereço. Porque o que está por vir vai exigir uma fé que não depende de evidência sensorial. As bênçãos específicas do novo endereço. Quero que você feche os olhos por um instante e imagine comigo. Imagine um pacote com seu nome, um pacote preparado especialmente para você, com seus dons, seu chamado, sua história em mente. Esse pacote não está em qualquer lugar. Está no endereço específico, o endereço do seu novo posicionamento. E o conteúdo desse pacote vai além do que você ora hoje. Existe provisão material nele, sim, mas existe muito mais. Existe nova autoridade espiritual que você só pode carregar depois do treinamento do deserto. Existe acesso a dimensões de oração e revelação que ressoam com quem você se tornou. Existe influência, a capacidade de impactar pessoas e situações de uma forma que o lugar atual nunca permitiu. Existe relacionamento divinamente orquestrado. Há pessoas no seu novo endereço, parceiros de negócio, amigos de pacto, cônjuge, mentores, que Deus já posicionou lá, esperando sua chegada. Você tenta criar essas conexões onde está e não consegue, porque essas pessoas não estão aí, estão no próximo. Existe favor inédito, um tipo de abertura de portas que você nunca experimentou, não porque seja especial acima dos outros, mas porque estará alinhado com o lugar e o tempo certos. Quando você está no endereço de Deus, o favor flui sobrenaturalmente. Coisas que demorariam anos acontecem em dias. Conexões que pareciam impossíveis se tornam naturais. Existe cura. Há enfermidades físicas, emocionais, relacionais mantidas pelo ambiente tóxico onde você está. Quando o reposicionamento acontecer, essas curas chegarão, porque o novo ambiente tem uma atmosfera que não sustenta aquelas doenças. E existe propósito pleno, a sensação de ter chegado, de estar fazendo exatamente o que foi criado para fazer, com as pessoas certas, no tempo certo, no lugar certo.
Esse pacote está esperando, e ele não pode ser entregue no endereço antigo. Chegou o momento mais prático desta conversa, porque conhecimento sem ação é apenas informação, e Deus não está chamando você para ser um espectador intelectual da sua própria transformação, mas para se mover. A primeira coisa a fazer é parar de resistir ao desconforto. Aquele desencaixe que você sente não é um problema a ser resolvido, mas um sinal a ser obedecido. Pare de tentar se encaixar de novo no lugar de onde o Senhor está te tirando, porque cada tentativa só prolonga a transição e aumenta a dor. Esse desconforto é Deus dizendo: é hora de seguir em frente. E você precisa honrar esse chamado. A segunda coisa é soltar o que não pode ir com você. E aqui vou ser sincero. Alguns relacionamentos, como aquele com a Carla ou o Rodrigo, não vão subir para o próximo nível ao seu lado. Certas mentalidades precisam morrer. Hábitos antigos, crenças limitantes e medos que você alimentou por anos têm que ficar no endereço antigo, pois você não pode levar uma mente velha para uma nova habitação. Se tentar, criará um ambiente novo por fora e velho por dentro. E a bênção não se estabelece nisso. A terceira é agir pela fé antes de ver a evidência, assim como Abraão, que saiu sem saber para onde ia, conforme Hebreus 11:8. Deus raramente revela o destino completo antes do primeiro passo. Ele mostra apenas o suficiente para o próximo movimento e espera que você dê esse passo com o que tem. A quarta coisa é proteger sua fé contra vozes erradas, pois nesta fase de transição você fica vulnerável à influência de pessoas que te amam, como sua tia Maria ou seu amigo João, mas que não compreendem o que está acontecendo no espiritual. Elas podem falar com cuidado e preocupação genuína, mas semeiam dúvidas. Com todo amor, seja seletivo sobre com quem compartilha seus sonhos, pois nem todos têm a capacidade espiritual para sustentar sua visão. A quinta é aprofundar a intimidade com Deus agora mesmo. Não espere chegar ao novo lugar para intensificar a oração, porque este período de transição é o mais crítico espiritualmente e exige maior conexão. É na oração profunda que você recebe as coordenadas do próximo passo. É no silêncio diante dele que seu GPS espiritual se ajusta, e é na palavra que encontra confirmação e força para avançar mesmo quando não sente nada. A sexta, e talvez a mais contra-intuitiva, é começar a agir como se já estivesse no novo endereço, não de forma fingida, mas em alinhamento. Tome decisões de acordo com quem você está se tornando, não com quem foi. Vista-se para o destino, não para a partida. Fale com a autoridade do novo lugar e ore com a ousadia de quem já está posicionado. Porque a fé que move montanhas não é a que apenas pede, mas a que declara. E quando você se comporta a partir do novo endereço, acelera o processo de chegada até ele. Uma palavra para quem está exausto. Sei que tem alguém aqui no limite, não em busca de motivação, mas de força para continuar, que está há tanto tempo no deserto que se pergunta se ainda vale a pena esperar. Falo direto com você. Deus não esqueceu seu nome. Não houve um segundo em que você saiu do radar do Pai. O Salmo 139 diz que mesmo se você subir aos céus ou descer à profundidade, Ele estará lá. Se você voar nas asas da aurora ou habitar no fim do mar, a mão de Deus te guiará. Não há lugar onde seu amor não alcance. O que você sente como abandono é o silêncio sagrado de um pai trabalhando nos bastidores, como José na prisão. Deus preparava o palácio enquanto ele estava na cela. Seu palácio está sendo preparado enquanto você atravessa o deserto. A prova é que você está aqui, assistindo a isso, ainda com fé suficiente para buscar uma palavra. Se tivesse desistido completamente, não estaria. A centelha ainda arde e Deus não apaga o pavio fumegante. Segure firme, o amanhecer vem.
E quando chegar, compensará cada noite de choro, cada madrugada de oração pesada, cada dia em que a fé foi seu único sustento. O movimento começa dentro. O novo endereço não é só geográfico, não se trata apenas de mudar de cidade, emprego, relacionamento ou igreja. O maior reposicionamento que Deus opera é interno. As paredes que mais aprisionam não são do seu apartamento em São Paulo ou da sua casa no interior, mas as da sua mente, as crenças sobre quem você é, o que merece, seu valor, os traumas que você normalizou, os padrões de pensamento que repetem histórias de escassez aprendidas na infância. Deus pode te colocar no melhor ambiente, mas se você levar esses muros internos, recriará o velho endereço dentro do novo. Por isso, a transição é tão profunda. Deus não só muda o cenário externo, mas renova a mente, como Romanos 12:2 ensina. A transformação começa quando você para de se identificar com o que foi e passa a se identificar com o que Deus diz que você é, quando deixa de ver sua história de fracasso como narrativa definitiva e enxerga o plano redentor dele se desdobrando em cada capítulo da sua vida. Tudo o que você perdeu abriu espaço para o que vem. Cada pessoa que saiu, como aquele colega de trabalho ou a amiga de infância, deixou lugar para quem deve entrar. Cada porta fechada foi proteção para você chegar à porta certa na hora certa. Você está sendo escolhido, preparado, movido, e o que espera do outro lado é maior do que qualquer coisa que você já pediu, imaginou ou esperou. Antes de encerrar, oro com você. Pai eterno, peço por quem chegou até aqui. Muitos carregam pesos enormes, dívidas. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.